Oi, pessoal! Aqui quem fala é Suzana Varjão, estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFBA e voluntária do ramo estudantil I3E UFBA. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, em que vamos falar um pouco sobre o Programa Espacial Brasileiro. Hoje teremos como co-host Tarcísio Brito. Olá pessoal, eu sou Tarcísio, estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFBA e coordenador do podcast. O nosso convidado de hoje é o senhor Rodrigo Leonardi, atual coordenador de satélites e aplicações da Agência Espacial Brasileira, que estava presente com a gente no nosso último episódio chamado Conheça a Agência Espacial Brasileira. Então eu gostaria de começar pedindo para o senhor se o senhor poderia falar para a gente o que é o Programa Espacial Brasileiro e como ele está estruturado. Olá a todos, bom, antes de mais nada agradecer o convite aqui para poder estar na edição do podcast da Federal da Bahia. Bom, o Programa Espacial Brasileiro, ele é o conjunto aí de ações, atividades e projetos que tem como finalidade a promoção e o desenvolvimento das atividades espaciais que são de interesse de nosso país. Isso é realizado no marco de uma política que é a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, que ela foi promulgada em 1994, e ela provê, então, os objetivos do nosso programa e quais as diretrizes que devem ser seguidas por esse programa. Então, a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, ela prevê como objetivo geral promover a capacidade do país para utilizar os recursos e as técnicas espaciais na solução de problemas nacionais e em benefício da sociedade brasileira. E, para tanto, ela prevê três objetivos que são específicos, que é o estabelecimento no país de competência técnico-especial, que nos permita atuar com autonomia, a promoção do desenvolvimento de sistemas espaciais, as técnicas e a infraestrutura correspondente, que vem propiciar ao Brasil a disponibilidade de serviços esse, e a adequação do setor produtivo brasileiro para participar e adquirir competitividade em mercados de bens e serviços espaciais. Então, esse é o objetivo principal do programa. E as entregas, e os projetos e as ações, elas são realizadas por diversos stakeholders do programa espacial, né? Nós temos stakeholders que são governamentais, no caso, os principais são o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o DCTA, do Ministério da Defesa, que, em parceria com a EB, constituem o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, é o SINDAE. Então, existem projetos sendo executados nesse sistema. Esse conjunto de atividades é o que a gente entende por Programa Espacial Brasileiro. E ele é executado por diversas organizações e ele contém, então, uma carteira bem grande de iniciativas, programas e subprogramas que são desenvolvidos em nosso país. Perfeito. Uma outra pergunta que eu também tenho curiosidade, e eu creio que quem está assistindo também tem: quais são os tipos de objetos espaciais que já foram produzidos pelo Brasil, projetados também? Bom, o Brasil tem desenvolvido esforços em dois segmentos de objetos espaciais. Um é o segmento de satélites, são aqueles objetos que a gente envia ao espaço exterior para que eles fiquem orbitando o nosso planeta e coletando e enviando informação de interesse das mais variadas atividades, né? Ciência, telecomunicação, sensoramento remoto, a navegação, meteorologia e outras. E existem outros que é o segmento de veículo lançador, que são os objetos que de fato eles vão ao espaço para levar alguma carga útil. Então, o Brasil, no segmento de satélites, o primeiro satélite que o Brasil lançou foi o SCD-1, que é uma sigla para o Satélite de Coleta de Dados. Ele foi lançado em 1993, está até hoje no espaço, apesar de já ter concluído sua vida útil. E ele tinha como principal missão coletar dados enviados por plataformas de coleta de dados, são plataformas distribuídas pelo território nacional, que coletam dados locais do meio ambiente, temperatura, pressão, direção do vento e outras. Esses dados são enviados para o satélite
que retransmite por uma antena e são então compilados e distribuídos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lembrando que muitas dessas plataformas são colocadas em áreas remotas, de difícil acesso e que, portanto, seria difícil você obter essa informação de outra forma. Essa foi a primeira missão. Ela seguiu o SCD-2A alguns anos depois, que infelizmente houve uma falha de lançamento e não pôde operar, e logo a seguir, em 1998, o Brasil lança o segundo satélite com sucesso, o SCD-2, com a mesma finalidade do SCD-1. Então, a primeira missão brasileira, ela tinha como objetivo coletar e distribuir dados ambientais. A seguir, o Brasil embarcou numa iniciativa em parceria com um parceiro internacional, a China, que foi a produção dos satélites da família CIBERS, são satélites de observação da Terra, onde o Brasil desenvolveu eles em parceria com a China. O primeiro CIBERS foi lançado em 1999 e foram lançados, então, diversos objetos, num total de 6, sendo que o último foi lançado em 2019, que é o CIBERS 4A. Esses objetos, então, eles levavam com carga útil imagiadores. Então, eles permitem tirar imagens do espaço exterior que tem as mais diversas aplicações. Monitoramento do nosso território, das nossas águas costeiras, é um conhecimento sobre as condições na Amazônia, desastres naturais, a nossa agricultura, monitoramento urbano e diversas outras atividades que são de interesse do Brasil. Então, o Brasil desenvolveu esses objetos em parceria com a China. Mas isso não era suficiente e, mais recentemente, o Brasil embarcou num projeto mais ambicioso ainda, que é o Amazônia 1, que foi desenvolver completamente no nosso país, sem o auxílio de nenhum parceiro internacional, um objeto, um satélite para observação da Terra. Também ele leva como carga útil uma câmera, capaz então de registrar essas imagens, inclusive realizar vídeos, e ele foi lançado esse ano, em 2021, no mês de fevereiro. Então, o Brasil já lançou seu primeiro objeto completamente desenvolvido no nosso país. Ele está sendo agora comissionado, que são as atividades de teste que a gente realiza logo após o lançamento, e em breve ele vai iniciar a sua vida útil, as suas operações de rotina. Ele tem previsto aí como vida útil pelo menos 4 anos de operação no espaço. Além desses objetos, o Brasil vem desenvolvendo, principalmente com parceiros nas universidades, objetos para desenvolvimento tecnológico e outras aplicações que são da categoria de nanosatélites. O primeiro nanosatélite que o Brasil lançou foi o Nanosat CBR-1, em 2014, e desde então o Brasil vem produzindo esses objetos com a academia, sendo que mais recentemente, em 22 de março de 2021, o Brasil lançou o Nanosat CBR-2, um objeto desenvolvido pelo INPE em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e com apoio da Agência Espacial Brasileira. É um objeto desenvolvido, então, por um instituto de pesquisa em uma universidade, com o objetivo de produzir ciência na área de clima espacial. E o Brasil tem outras iniciativas, muitas delas foram um sucesso ou ainda estão em operação. Infelizmente, como qualquer programa espacial, nós também tivemos algumas falhas ao longo desse caminho, que serviram para a gente aprender com os nossos erros e aprimorar a nossa tecnologia. Essas são as iniciativas de satélites. O Brasil também tem iniciativas no segmento de veículos lançadores, são objetos, então, que vão ao espaço e, portanto, são objetos espaciais. O Brasil tem uma longa tradição e tem produzido veículos suborbitais excelentes. O mais recente e que tem feito, digamos, mais sucesso internacionalmente é o VSB-30, que é um veículo de sondagem capaz de ir ao espaço exterior, capaz de levar uma carga útil para realizar experimentos em ambiente de microgravidade. Entretanto, ele não tem ainda a capacidade de satelitizar uma carga útil numa órbita estável em torno da Terra. Então, o Brasil vem trabalhando aí com afinco para que a gente, em algum momento da nossa linha de tempo do nosso programa espacial, nós tenhamos um veículo lançador próprio capaz de lançar um satélite nacional ao espaço. Enquanto isso, o Brasil vem discutindo a possibilidade, apesar de não termos um veículo lançador de levar um satélite ao espaço, nós temos um centro de lançamento
Na verdade, temos 2 centros de lançamento no Brasil, o Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. E a EB, em conjunto com a FAB, recentemente realizou o primeiro chamamento público para empresas interessadas em utilizar o Centro de Lançamento de Alcântara. As propostas finais foram enviadas em janeiro de 2021 e agora está sendo realizada uma fase de avaliação dessas propostas e a EB almeja que os primeiros contratos possam ser assinados ainda esse ano para disponibilizar o Centro de Lançamento de Alcântara para empresas que queiram realizar voos comerciais a partir do território brasileiro. Interessados podem encontrar um pouquinho mais de informação sobre o chamamento público na página web da Agência Espacial Brasileira. Se esse chamamento público for implementado com sucesso, possa ser que em breve a gente comece a ver com uma certa rotina lançamentos de empresas comerciais operando em território nacional. E, ao mesmo tempo, em paralelo, o Brasil ainda persegue, almeja, em algum momento, conseguir entregar um veículo lançador próprio. Essas são as principais atividades, esses são os principais objetos espaciais desenvolvidos em nosso país. Bom, o senhor falou bastante sobre os projetos do nosso programa e falou também sobre Alcântara, mas é uma dúvida ainda que acredito que esteja presente com a população, e o senhor que está um pouco mais perto poderia dar mais detalhes sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas que o Brasil assinou com os Estados Unidos e uma visão geral do que está acontecendo lá em Alcântara? Poderia passar para a gente? Bom, a Alcântara, o Brasil investiu nesse centro de lançamento. O centro vem operando de forma rotineira o lançamento aí de foguetes de treinamento e foguetes de sondagem, mas a ambição do nosso país é que a gente possa ter lançamentos de satélites a partir de Alcântara. E a celebração do acordo de salvaguardas tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos vem a um encontro de poder viabilizar esse cenário de lançamento de satélites a partir do nosso centro de lançamento em Alcântara. E por que se faz necessário celebrar um acordo desse tipo? Isso se faz necessário porque a grande maioria dos satélites que são lançados, eles possuem tecnologia e sistemas norte-americanos no interior do equipamento. E os Estados Unidos, então, exigem que os países que lancem esses objetos celebrem um acordo de salvaguardas tecnológicas no sentido de proteger a propriedade intelectual das empresas que desenvolveram esses equipamentos. Então, é tão somente isso, é um acordo no qual o Brasil formalmente manifesta que não irá compartilhar com terceiros as informações dos satélites que possuem tecnologia norte-americana e que eventualmente sejam lançadas do nosso território. Não é, como às vezes se menciona por aí, um acordo no qual o Brasil abre mão da sua soberania. É simplesmente um acordo no qual o Brasil se compromete a resguardar as tecnologias que porventura sejam lançadas de Alcântara. Uma vez esse acordo tendo sido celebrado recentemente, nós já temos condições de inserir a Alcântara no mercado internacional para lançamentos, e daí a importância do chamado público que a EB realizou recentemente, onde estamos procurando empresas e propostas para operacionalizar comercialmente o lançamento de Alcântara. Entendo. Ainda sobre Alcântara, como é que esse projeto está lidando com a comunidade que está ali ao redor do centro de lançamento? Como é que eles estão nessa dinâmica, visto que a região agora vai passar por grandes mudanças, acredito? Olha, é uma questão social muito delicada e que preocupa a todos. De fato, existe uma comunidade quilombola nas imediações do centro de lançamento e existe uma preocupação para com o bem-estar e o desenvolvimento dessa comunidade no governo federal. Recentemente, inclusive, o governo federal entregou a títulos de propriedade de terra a representantes dessa comunidade. Também temos investido na infraestrutura nas imediações do centro e nós acreditamos que
o desenvolvimento do centro de Alcântara também irá trazer melhores condições e oportunidades para o município, para o seu entorno e para as comunidades quilombolas. Obviamente, o diálogo acontece e deve ser um diálogo contínuo para que a gente encontre um ponto de consenso, tanto para o desenvolvimento das atividades do centro de lançamento, como, obviamente, para o bem-estar e desenvolvimento das comunidades quilombolas. A EB e o governo federal têm continuamente dialogado com as comunidades quilombolas através aí de canais formais de comunicação e representantes da comunidade. Perfeito. Bom, agora eu acho que para finalizar, eu tenho essa pergunta que é, tendo em vista a gama de projetos que o senhor citou, que estão sendo realizados, o que nós podemos esperar para os próximos anos para o setor espacial brasileiro? Eu espero que o Brasil possa fortalecer ainda mais as iniciativas do Programa Espacial Brasileiro. O Brasil tem feito resultados muito interessantes para o nosso programa, entretanto, eu acredito que podemos e devemos fazer mais. Tanto no segmento de satélites, existem inúmeras aplicações de interesse e necessidade da nossa sociedade que o Brasil ainda não provê de forma autônoma. O Brasil tem feito muito na área de observação da Terra e recentemente também entregou um objeto para telecomunicações, o SGDC, mas existem ainda outras áreas que o Brasil depende, obviamente, de sistemas espaciais de terceiros. Um deles é a meteorologia. Um país com uma indústria de agronegócio tão importante como a nossa ainda não dispõe de um satélite meteorológico próprio. Então, o Brasil ainda precisa se esforçar para adquirir autonomia em outras aplicações genéricas, sempre mantendo a sua autonomia na observação da Terra. Portanto, espero que tenhamos outros satélites de observação da Terra no futuro. Espero que continuemos investindo em telecomunicações. Espero que em algum momento o Brasil possa seriamente discutir um satélite meteorológico próprio e também espero que a gente possa desenvolver outras atividades, por exemplo, também de defesa, ciência e outras correlatas para o nosso programa espacial. Eu sinceramente espero que o Brasil, em algum momento do futuro, possa ter um veículo lançador próprio para a satelização de objetos nacionais a partir do território espacial. Então, a gente espera que o programa se fortaleça, a gente aguarda novos projetos de interesse da nação e a gente espera que com isso a gente crie um ciclo também economicamente sustentável, onde a gente encontre também modelos de negócio, onde a gente encontre atividades que possam ser executadas na nossa indústria, pelo setor privado, gerando assim também empregos de qualidade para o país e para os nossos novos engenheiros. Perfeito. Também espero que esse futuro se concretize. E agora, encerrando esse episódio, o senhor gostaria de fazer algum comentário adicional? De novo, eu agradeço aí o convite da Universidade Federal, os colegas da Universidade Federal da Bahia. É sempre importante encontrar canais de comunicação nos quais a gente possa levar essa mensagem da existência do Programa Espacial Brasileiro e da importância do Programa Espacial Brasileiro para um público mais amplo e diversificado. Então, parabéns aos colegas pela iniciativa do podcast. Estamos sempre à disposição dos nossos colegas, da nossa sociedade e do Brasil na nossa Agência Espacial Brasileira. Obrigado. Também quero agradecer ao senhor pela participação. Muito obrigado. E para quem está assistindo, se quiser conhecer mais, não deixe de acessar o site e as redes sociais da Agência Espacial Brasileira, assim como também as mídias do ramo estudantil 3E UFBA, em que a gente sempre está colocando novos conteúdos. Siga o nosso Instagram, @3EUFBA, para saber o que andamos fazendo, e até a próxima.